Mas antes de avançar propriamente no que eu pretendo apresentar, assim, algo que é importante, né, ao olhar o relatório, o PDI, e ao olhar a história da UEGS, assim, a gente que está dentro de uma instituição, por vezes a gente não observa as mudanças, né? Mas eu, assim, depois de 15 anos olhando a quantidade de questões que aconteceram, assim, ranking de professores, o reconhecimento da sociedade, né? Então, acho que a UERGS conquistou o seu espaço e tem um espaço, assim, que é valorizado pela sociedade. Então, isso, por vezes, a gente só vê quando estamos aí inseridos nos processos, nos cotidianos do dia a dia, não vemos o quanto a gente faz, né? O que a gente contribui para essa educação, para essa instituição pública se manter, né? Então, para mim que estou fora, e eu fiquei muito emocionado, assim, grato, assim, de ver as conquistas, né, conquistas, assim, para a sociedade gaúcha, o espaço que a UEGS tem, né. Eu hoje no DENIT sou editor de administração pública, né, o DENIT criou uma revista ano passado, que é a revista N-Infra, então eu sou editor de administração pública, e fui procurar um curso para editores, né, encontrei da UEGS, fiz o curso da UEGS, então tinha um curso online, então fiquei feliz em encontrar também esse espaço, a educação, né, gratuita, de qualidade, algo que a URGS, que a UEGS e tantas outras públicas colocam, né? Então eu participei de um curso aqui do Rio de Janeiro, uma universidade muito distante, né? Então, um curso de qualidade que me trouxe aqui um conhecimento. Então, isso é importante primeiro destacar, né? Nós, quando estamos dentro, não conseguimos observar todas as mudanças, né? Ok? Bom, gestão de pessoas, né? Eu trouxe conceito, não vou estar lendo o conceito, mas, assim, primeiro, né? Uma questão que nos bate, então, tanto quanto docente, quando vamos falar de administração, mas também como servidores públicos, né? Empregados públicos, que é a situação que é a relação da universidade, dos trabalhadores da UEGS. Existe uma cooperação, né? Então, a Paola falou a questão da importância na estratégia de processos e pessoas, né? Então, gestão de pessoas vai trabalhar com os trabalhadores, né? Vai fazer, primeiro, alcançar o objetivo da instituição, da organização, mas também está preocupado com o desenvolvimento das pessoas, né? Não só o desenvolvimento profissional, mas pessoal também, né? Então, eu costumo dizer, já há muito tempo que trabalho nessa área, né? Então, minha experiência é, a gestão de pessoas não está a serviço apenas dos empregados, dos trabalhadores, né? Ela não é um sindicato. Algumas pessoas até olham, como assim? Não, ela tem um papel e é muito claro o papel dela. Então, ela está a serviço da organização. Sim, tem que nos preocupar com as pessoas, sim. Mas o papel dela é desenvolver as pessoas e é dar um resultado para a organização. Então, tapar com o sol, não falar sobre isso, porque as pessoas, infelizmente, colegas, às vezes têm a ideia que a gestão de pessoas é como se fosse um sindicato, está ali para nos proteger, está ali para nos defender somente nossos direitos. Não, temos direitos e deveres, né? Então, a gestão de pessoas é uma função intermediária entre a organização e as pessoas que trabalham nela. Isso é preciso ter claro para não trazer essa mistura. Se o pessoal da equipe de RH ou de gestão de pessoas faz um desconto, faz alguma coisa, e aí tem a questão da legalidade, ele está cumprindo o papel dele, né? Então tem que saber, claro, qual é o papel da gestão de pessoas. Então é diferente de um sindicato, é diferente de uma associação. Então isso é preciso ter claro para os servidores. Bom, isso é um conceito de gestão de pessoas, mas assim, aí nós entramos num ponto que nos difere, né? A administração pública. E aí, volto a questões que a Paula fala, e assim, eu acho que é importante, e vou repetir ela, porque assim, está em sintonia, né? Porque a nossa administração pública difere muito da administração privada, das empresas. É diferente, né? Eu ser o dono, ser acionista, enquanto que há um reitor, há um diretor de campus, né? São pessoas que estão momentaneamente, mas não são os donos da empresa, não definem o que quiser. Então, seria muito fácil uma empresa, não, agora vou implementar a gestão de pessoa estratégica. Vai lá, implementa, contrata uns, faz. Na administração pública não é assim. Então, essa é a diferença. Então, a gente não tem essa propriedade. Nós estamos em nome da população, né, em nome do povo, trabalhando para dar resultado, para melhorar, né, no caso da UERGS, a educação. Então, essa é uma questão que diferencia e é muito, muito importante, né? Então, eu não posso ver uma pesquisa, fazer uma leitura de algo ou de uma teoria nova sobre gestão de pessoas, ou estratégia, e trazer, não, vamos aplicar aqui na universidade, vamos aplicar aqui na minha instituição. Não, é diferente, né? Existe cultura diferente, valores diferentes, né? Vários pontos. Eu gosto de trazer aqui um conceito do professor Sandro Berg, aí da UX, né?
colega que hoje foi um dos primeiros professores, aí, professor também formado pela URGS, foi um dos primeiros professores que começou a publicar material, livros, né? Na época em que eu comecei também a estudar sobre gestão de pessoas e serviço público, havia poucos materiais, né? Hoje já há uma quantidade maior, mas o professor Sandro, então, e colega, temos feito alguns trabalhos em conjuntos, aí nós estamos realizando um curso aqui na PUC-Rio, que é Gestão Contemporânea de Pessoas, que o Sandro está participando também. Ele traz um conceito de gestão de pessoas para a administração pública, né? Então, ele fala aqui em suprimento, manutenção e desenvolvimento. Principalmente, eu separei aqui, né, ditames constitucionais legais. Então, as questões da Constituição Federal, a questão de sermos servidores públicos, fazermos uma entrega, temos que fazer uma entrega para o cidadão, não para o gestor, não para o reitor, não para o chefe, para o nosso chefe imediato, para o chefe de equipe, mas para o nosso cliente, como dizem alguns, é o cidadão, é o aluno, é a comunidade, é o município, lá de Alegrete, de Bagé, de várias cidades onde há a universidade, onde há órgãos públicos. Então, esse é o nosso foco, né? Essa é a nossa visão enquanto servidor público, né? Melhorar a qualidade do serviço que prestamos para a sociedade, né? Então, temos as questões legais que diferem de uma empresa privada, uma universidade privada, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa recente sobre o ensino em AD. Praticamente, agora não me recordo os dados completamente, mas em torno de 80% da educação da graduação das universidades privadas está no EAD. Por quê? Ele é mais barato, né? Você consegue multiplicar um professor, e assim, só que tem uma questão da qualidade que acaba caindo um pouco também, não vou entrar muito mérito, mas, assim, essas decisões que uma universidade privada faz, então é um grupo pequeno, é ali os seus acionistas, é o seu diretor, é o seu reitor, que toma a decisão. Difere de nós, né, enquanto serviço público. Então, o reitor aqui não pode, com uma portaria, fazer alteração e nomear alguém, né? Então, tem toda uma tramitação que, por vezes, engessa a nossa atuação. Deixa eu avançando um pouquinho. Então, aqui, a primeira questão que se coloca, né, ao falar em gestão de administração, gestão de pessoas no setor público, é essa diferença entre público e privado, né? Nós, enquanto servidores, temos a estabilidade. Alguém pode até dizer, não, mas aqui na UERGS não tem estabilidade. Não, é empregado público que, assim, para ser demitido, empregado público, não é igual uma empresa que, do dia para não, quero reduzir. Aqui uma universidade privada que foi privatizada recentemente no Rio, a nova gestão, não, eu vou mudar, então os professores mais antigos da universidade, catedráticos, foram demitidos para reduzir custo, né? Então, assim, de um dia para o outro, né? Então isso não acontece na universidade, né? Mesmo sendo empregado público e sendo relativa à sua segurança, né? Ela ainda mantém uma segurança, porque não é o dono, não é um gestor que vai alterar. Então, assim, isso nos difere, né? Por vezes isso engessa também, né? Porque uma grande motivação, quando a gente vai falar em motivação, assim, nas empresas privadas, às vezes não é a motivação, é o medo, né? Nessa mesma universidade aqui do Rio, que mudou agora, mudou para uma empresa internacional que comprou a universidade, uma colega agora no Enampad, mês passado em São Paulo, comentando, olha, o clima está muito ruim, assim, insegurança, não sabemos quem fica, quem sai, se a gente vai estar amanhã trabalhando. Então, a motivação de produzir e trabalhar não é a motivação, na verdade é o medo do desemprego, né? Então, assim, essa é uma diferença, né, que também nos separa enquanto público e privado, né? Então, isso é algo que precisamos valorizar, a nossa estabilidade, né, mesmo que relativa, isso nos difere também. E então, assim, não é a questão de motivação. Muitas vezes a motivação do trabalho de uma pessoa na empresa privada é o medo do desemprego, né? Eu lembro aí nos primeiros anos que eu trabalhei na UERGS, uma universidade aí privada do Rio Grande do Sul começou a demitir vários professores, né? E a UERGS admitiu vários, né? E eu me lembro na fazenda, assinando um contrato com uma professora, ela dizendo, olha, pegou aqui, tinha um crachá, quebrou o crachá, bota no lixo, não quero mais saber da universidade, não sei o quê, dediquei minha vida a tantos anos e foi demitida de um dia para o outro. Então, a questão do medo, né? Então, isso é que também, às vezes, motiva a pessoa a dar resultado, né? Enquanto isso é válido ou não. Aqui eu acho que é importante, só para assim, na área de gestão de pessoas, né, não vou me adentrar aqui, mas existem fases, né, que a administração coloca, né, então aqui alguns autores trazem esse espaço em data, em anos, né, uma fase contábil, legal, tecnicista, administração, estratégia e gestão de pessoas. Então, assim, a gestão de pessoas passou por várias fases, né, então, importante que essas fases também não estão estanques, né, você entra de uma para outra e esquece, né. Nós, no serviço público, temos, assim, muito marcante as duas primeiras fases, né? A questão contábil, a questão legal, né?
fases essas também que estão demarcadas com um momento histórico do país, né? Da nossa história. Aí década de 50, 30, a CLT, maior valorização, né? Aí questão também do pós-guerras, maior valorização das pessoas, né? A relação aí, questão de trabalho. Então, começa, a gente brinca na área assim, dizendo que legal é quando começam advogados a trabalhar, né? Uma primeira fase está preocupado com contador, fazer a entrada, admitir. Então, essas duas fases marcam muito o serviço público, né? Contábil e legal. Depois, tecnicista, administração e estratégica, se a gente for ver as datas aqui, 1995, né, a reforma aí administrativa do governo federal, a reforma do PEDRAE, né, que começa a inserir a gestão, a administração gerencial no serviço público, de forma geral. Então, e uma das propostas dessa reforma administrativa era mudança da cultura de planejamento, e, por sinal, algo que eu li no PDI, né, falta da cultura de planejamento. E alguns autores, alguns críticos ainda dizem, olha, aquela crítica à mudança de cultura a gente não muda, né? Com um decreto, com uma lei. Cultura é algo que leva tempo. Eu acho não. A minha percepção dessa reforma é que, sim, ela mudou, mas as mudanças são muito lentas, né? E são diferentes de um órgão para o outro, né? De um poder para o outro, né? A gente vê o judiciário, em alguns aspectos, com uma melhor gestão avançada, o Ministério Público Federal, né, tem uma gestão muito boa em vários pontos, né? Então, são essas questões. E aí, depois de 99, 20, gestão de pessoas.